dia, pessoal. Eu sou a Estelle Naume e eu sou da área de PDI, diretoria de PDI do Sinergia. Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Erika Harumi, né? Então, eu sou vice-presidente A do Sinergia atualmente. Antes era de Relações Públicas e nós duas somos de Engenharia Ambiental. Bom, pessoal, como todos sabem, né, estamos numa capacitação sobre biodigestores, né? Então, o que faz a gente querer entrar sobre esse assunto, né? Então, é nítido, né, que está havendo uma mudança constante assim, na sociedade, não somente pelas questões ambientais, assim, mas por uma mudança comportamental das pessoas, né, em qual a gente está vendo, que procuram por uma questão de uma convivência mais sustentável, né, e que seja acessível a todos, né. Com isso, é de extrema importância, né, a gente agregar valor para o tratamento dos resíduos sólidos, né, em que é um dos grandes problemas ambientais, né, não o principal e não só o único, né, mas é muito importante, né, a gente fortalecer a importância dos tratamentos dos resíduos urbanos e rurais, né, com uma alta eficiência, né, então algo que seja eficiente e que também traga vantagens para as pessoas, além da questão sanitária, né. Então, atualmente, né, cresce a busca por novas alternativas sustentáveis e aplicáveis, como é o caso dos biodigestores. Então, o que é um biodigestor? É um equipamento, né, que possibilita transformar resíduos sólidos e orgânicos, no caso, né, em biofertilizantes e biogás, né. Esse processo ele é possível devido às bactérias anaeróbias, né, ou seja, são as bactérias que elas não dependem, elas não podem ter contato com oxigênio para realizar esse metabolismo, que é a digestão da matéria orgânica, né. Então, dentro do sistema, né, a matéria orgânica ela é decomposta e ela é transformada em gás metano, que essa eficiência, né, de transformar em gás metano, ela vai depender muito do tipo de efluente, né, do substrato, então pode ser, é uma faixa, tá, mas isso é uma coisa que pode variar muito, então é desde 50% a 95% de gás metano, e também o biogás ele é formado por gás carbônico, né, que também pode variar entre, não sei, 5% até 50%, né. E o subproduto, né, que é o que fica retido no tanque, que é o biofertilizante. Nessa realização, né, da digestão anaeróbia, existem certas condições ideais para que isso funcione bem, né. Então, alguns exemplos é a temperatura, o qual é recomendado que seja uma temperatura considerada alta, que seja acima mais ou menos de 20 graus, pois aí as bactérias elas vão ter um melhor funcionamento, um melhor metabolismo, né. Então, para isso, por exemplo, né, então, uma cidade que é um lugar mais quente, um lugar considerado tipo, tropical, ele vai ter uma melhor funcionalidade do que no clima temperado, numa cidade que seja mais fria, por exemplo, né? Mas isso não quer dizer que ela não funcionaria, ela só teria uma melhor funcionalidade. Então, além disso, né, a gente tem a questão do pH, em que as bactérias metanogênicas, né, que são 4 grupos, né, de bactérias que fazem o sistema anaeróbio, né? Então, o último grupo, que são as bactérias metanogênicas, ela possui uma faixa ótima de pH, que é entre 6,5 e 8,2, né? Então, abaixo ou acima disso, essa sobrevivência dificultada, né? Então, o que tende à morte delas. E, além disso, os biodigestores, eles são sensíveis em questão a altas cargas hidráulicas e orgânicas, né? Então, as bactérias, elas são seres vivos, né? Então, como diz o GIF, é a mesma coisa do que você ser levada por uma piscina com muita água, né? Então, isso pode prejudicar na sobrevivência delas, né? Tanto orgânica quanto hidráulica, ou seja, então, em grandes quantidades de água ou como grandes quantidades de matéria orgânica. Então, nessa contextualização, né? Então, qual a importância de a gente estar estudando sobre o biogás, a gente ter consciência dela, né? Então, além do tratamento de efluentes, geração de biogás e biofertilizantes, né? Ele ajuda também na redução da demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio, né? Que quem tem contato com química sabe que isso é muito importante para que a gente possa melhorar a qualidade da água, né? Do efluente que a gente vai estar sendo tratado e que será jogado posteriormente, né? Além disso, né, tem a questão de baixos custos operacionais de manutenção, e comparado, por exemplo, ao tratamento de efluentes dos sistemas aeróbios, né, em que o custo é maior. E isso também acaba refletindo porque
tem esse baixo consumo de energia, né? Então ele não precisa de muita energia para se funcionar. E você tem, então, baixos custos operacionais também, né? Além disso, ele não precisa de muita área, ele precisa de uma área pequena. E ele funciona em longos períodos de interrupção, ou seja, são diferentes de altas cargas hidráulicas e orgânicas, né? No caso, essa longos períodos de interrupção é que ela consegue ficar um tempo sem receber essa carga orgânica, que as bactérias elas não morrem assim logo. Elas aguentam por um tempo com o que já vai ter ali. E isso é bom para caso não seja, de repente, seja um tratamento de efluente que não seja tão constante assim, né? E além disso, ele tem uma aplicabilidade em pequena e grande escala. Bem, existem diversos tipos de biodigestores e as pessoas muitas vezes perguntam, como que eu vou saber quando eu vou usar cada um, né? E depende muito, depende do lugar, depende da quantidade de matéria orgânica que o local produz, depende de muitos fatores também, da mão de obra das pessoas, se as pessoas são capacitadas ou não para fazer a manutenção daquele biodigestor. Mas assim, basicamente, existem dois tipos, que são o de fluxo contínuo e o de fluxo descontínuo. O fluxo contínuo, como o próprio nome diz, ele é contínuo. Então você coloca matéria orgânica e ela movimenta por meio de carga hidráulica. E por essa movimentação, ela tem que ser diluída, a matéria orgânica que você vai colocar lá junto com o substrato, ela tem que ser diluída de uma melhor forma, porque se não for diluída, ela pode entupir, pode dar problema no biodigestor. Agora, o fluxo descontínuo é aquele. É mais para um caso assim, de um local que não produz diariamente resíduo de matéria orgânica, e é só periodicamente. Coloca lá, deixa um pouquinho, e uns dias e depois tira, né? E então, como a alimentação ela é descontínua, a produção de gás ele não é constante. Agora, como exemplo de biodigestores contínuos, tem os dois mais famosos, né, que o pessoal tem mais familiaridade, que é o modelo indiano e o modelo chinês. O modelo indiano, dá para perceber que ele tem essa tampa de ferro, né, que vocês estão vendo no slide. Essa tampa chama campânula. Eu acho que é assim que lê. Só que é um biodigestor razoavelmente barato, porque como é de ferro, a tampa dele, ele acaba corroendo, oxidando até que rápido. Então, quem utiliza mais isso são pequenos produtores que sabem fazer a manutenção desse equipamento, mas também não tem uma grande disponibilidade de pagar altos preços, assim, né? Não é para produção de energia e tudo mais. Agora, o modelo chinês, também sendo um fluxo contínuo, a tampa dele é fixa e ele é feito de alvenaria. Então, isso faz com que ele não oxide, né? Não fique corroendo a tampa. E como ele é tudo fixo de alvenaria, ele pode ser colocado direto o esterco sólido, sem diluir. A diluição, porque geralmente nos biodigestores você pega o esterco, dilui antes e coloca dentro do biodigestor. Só que nesse modelo chinês, você coloca já o resíduo sólido e ele dilui dentro do biodigestor. Essa tecnologia, as duas em geral, não foram muito utilizadas no Brasil, porque não foi viável, até porque, como é um trabalho muito manual, esses dois tipos, e eu vou falar um pouquinho as desvantagens daqui a pouco, muitos agricultores, fazendeiros não conseguiam fazer a manutenção desse equipamento. Então, o que acabou mais difundindo aqui no Brasil é o modelo canadense. Eu tenho certeza que vocês já viram, não pessoalmente um desses, mas geralmente no Brasil a gente acaba vendo mais esse tipo de biodigestor. Esse biodigestor ele é de fluxo não contínuo, ou seja, você coloca lá, e ele foi desenvolvido pela Marinha Brasileira em 1970, e ele possui uma tecnologia mais moderna, assim, não mais moderna, que é o mais avançado, mas ele foi criado mais recente do que o modelo chinês e o modelo indiano, e é um tipo de biodigestor que se adequa mais à nossa realidade brasileira, né?
Então, basicamente, você cava o solo, faz um buraco, coloca uma lona embaixo e, e aí você coloca essa capa em cima, né? Que ela é inflável. Então, conforme vai criando gás, vai produzindo biogás, essa capa ela vai inchando, né? Comparando esse modelo canadense com o modelo indiano, não é tão bom porque esse modelo canadense ele comporta mais resíduo, agora o modelo indiano comporta menos. Então não é tão interessante para os brasileiros que, com certeza aqui no Brasil tem uma grande quantidade de agropecuária, né? Agora, comparando o modelo chinês com o modelo canadense, a vantagem é que, assim, esse biodigestor que você cava, faz um buraco na terra e coloca lona, fica lá e não sofre nenhum tipo de dano, né? Mas quando você faz o modelo chinês, que é de alvenaria, por causa do solo brasileiro, ele sofre muita acomodação. E essa acomodação faz sofrer rachaduras, danos na estrutura. Então, acaba sendo um gasto muito grande de manutenção. Então, por isso que também não acaba compensando. Lembra aquele tipo de biodigestor que eu falei, o canadense, que você faz um buraco na terra e tudo mais? Um membro de Sinergia, o João Faria, ele já saiu da organização, ele saiu no final de 2018. Ele montou um biodigestor na fazenda dos pais dele. Então ele cavou, colocou a lona. O que vocês estão vendo aqui, essa caixa d'água, né, que vocês estão vendo, é onde eles iam misturar. Se vocês até verem na imagem, tem um cano aqui, onde tem os gados, estão vendo? Então, quando eles lavam lá para os resíduos do gado e tudo mais, ele cai aqui e eles misturam para entrar dentro do biodigestor. Então, o Sinergia proporciona, né? Porque quem diria que o João montaria um biodigestor na fazenda dele?